Ok, obrigado, Paula. Então vamos continuar. Hoje a gente vai ver o aborto. Se eu abrir certo isso aqui, acho que eu não abri certo. Esse vídeo a gente viu aqui, aborto. Compartilhou a tela, né, pessoal? Sim. Indicação suicídio, infanticídio, aborto. Bom, então, primeira situação aqui que já tem para nós refletirmos é o aborto, né, distingue-se do infanticídio. Claro, infanticídio e aborto são diferentes, porque no aborto ocorre, então, antes do parto. Quando chega a haver a expulsão do feto, é o feto morto. Esse é o aborto. O infanticídio, a criança nasce, o feto nasce, a criança, depois a mãe mata, estado puerperal. Então, o aborto já nasce sem vida. O homicídio, então, quando se retira, pode ser a mãe que não esteja em estado puerperal, ou outra pessoa, retira a vida do filho. Então, nós temos três situações aqui. Aborto é a morte do feto. Infanticídio é a morte da criança pela mãe em estado puerperal. Homicídio é a morte da criança, seja por quem for, até pela mãe, desde que não esteja em estado puerperal. E tem um crime que é a exposição ao abandono de recém-nascido. Esse tem a ver com abandonar o recém-nascido para ocultar aqui a desonra. Então, a criança nasce, isso aqui atualmente é difícil de acontecer, porque no passado, quando criaram o código, o que ocorria? Se a menina, a mulher engravidava, era muito feia, a família não aceitava, né? Era uma desonra, então abandonavam a criança para ocultar essa desonra. É diferente também, essas quatro situações, aborto, infanticídio, homicídio e exposição ou abandono do recém-nascido. Bom, o aborto, então, é interromper a gestação, né? Então, vai ter a morte do feto, antes do nascimento. Aqui tem uns conceitos que eu não vou ler, vocês podem ler depois, de início da vida e fim da vida, mas o nosso caso aqui é já não ter vida ou feto. E nós temos aqui, então, alguns artigos. Espécies de aborto. Tem o natural e espontâneo e o provocado, que é o nosso caso, que é o CRIJ, que acontece ou dolosa ou culposamente. Só que esse culposamente aqui a gente vai ver que também não é crime, aborto é só doloso. Mas vamos lá. No artigo 124, quanto ao sujeito ativo, aborto provocado pela gestante, isso aqui é o chamado autoaborto, ou aborto provocado sem seu consentimento. Trata-se de crime de mão própria, portanto, somente a gestante pode ser autora. Como é o autoaborto, somente nessa primeira parte, que somente a mãe pode ser autora. É um crime, então, de mão própria. Então, repetindo, aborto provocado pela gestante ou aborto provocado com seu consentimento. 125. Aborto provocado por terceiro, sem consentimento da gestante. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Aborto 126. Aborto provocado por terceiro.
com o consentimento da gestante. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, então. Só no 125, no autoaborto, é que temos o crime de mão própria. Somente a mãe pode praticar. Então, eu pediria aí que alguém lesse para mim esses 3 artigos no Código Penal, porque aqui ele não está certinho como está no Código. O 124, 125 e 126. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Suspensão condicional do... Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena de reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar o aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se apenas do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é aliada ou débil mental ao se consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Tá bem. Olha só, pessoal. Artigo 124. Primeira parte, ok, aborto provocado pela gestante, é ela que é sujeito ativo, crime de mão própria. A segunda parte, ou aborto provocado com o seu consentimento. Quem é o sujeito ativo? A própria mãe. A própria mãe. Olha o 126. Aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Quem é o sujeito ativo aqui? No caso, o terceiro e a própria mãe. Aliás, o sujeito ativo é o terceiro, no terceiro. caso. E terceiro. Uhum. A mãe vai lá para o 124. O terceiro que pratica, no caso, o médico ou alguma outra pessoa. Tipo. Isso. E a mãe vai lá para o 124. Então, porque ela aqui tem a segunda parte, provocado com o seu consentimento. Então, no 124, a mãe responde por provocar nela mesmo ou por autorizar a provocar nela. E os outros sujeitos ativos é o 125 e o 126. O 125 é aquele que provoca sem o consentimento e o 126 é aquele que provoca com o consentimento. Mas a mãe responde sempre pelo 124. Certo isso? Professor, uma dúvida. Digamos assim, no caso aí, tem um caso aí que está ganhando grande repercussão. Digamos assim, se a criança deixa o padastro mata a criança e a mãe não faz nada, ela entra como partícipe? Sim, certamente. Eu sei qual é o caso, ela vai responder como partícipe. Se ela não ajudou a praticar, se ela ajudou, é autora, aí tem coautoria. Se ela não ajudou, apenas não se meteu, enfim, aí é partícipe. Sabia do que acontecia, sequer denunciou, vai ter como partícipe. É claro, se acontecesse uma vez e ela denunciasse, aí ok. Mas foi acontecendo e ela nunca fez nada, nunca se opôs, vai responder por homicídio. Professor, eu tenho uma dúvida que me surgiu. No artigo 124, configura-se alguma tentativa? Sim, dela, da mãe, né? Fala, sujeito ativo à mãe. Isso. Sim, é tranquilo, que como é crime doloso, ele pode ser praticado em várias etapas. Toma um remédio, ou ingere algum material para provocar o aborto e não ocorre o aborto. Tentativa tranquilo. O fato pode ser fracionado, admite tentativa. Obrigado. Bom, a causa de aumento de pena do 124 ali, né, que foi lido, então os resultados... Pode ler para mim de novo a causa de aumento de pena, por favor? Lê, Duda. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-la, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causar lhe sobrevém a morte. Ok. Então, aqui, ó.
Os resultados apontados, tá? Lesão corporal grave e morte. Vai ser que lá no 127. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ver o Código Penal aqui. Então, 126, nós lemos o parágrafo único, como a colega estava lendo, aplica-se a pena do artigo anterior, que é a do 126, 1 a 4 anos, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada, ou débil mental, ou seu consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, aplica-se a pena do parágrafo anterior, do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienado ou débil mental. Tá, então, ela consentiu praticar o aborto, mas ela não é maior de 14, ou é alienada mental, ou foi por fraude ou por grave ameaça ou violência. Nesses casos, então, vai se aplicar a pena do artigo 126. A forma qualificada do 127, que eu estava mostrando para vocês, as penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3. Quais são os dois artigos anteriores? O 126 e o 125. Os dois são aborto provocado por terceiro. O 125 sem consentimento da gestante e o 126 com o consentimento da gestante. Então, nesses dois casos, o artigo 127 determina o quê? São aumentadas as penas de 1/3, sem consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E são duplicadas se sobrevier à morte. Então, no 125 e 126, terceiro pratica aborto, com ou sem consentimento da gestante. Se resultar em lesão grave, aumento de 1/3 da pena. Se resultar morte, o dobro da pena. Só que tem que observar uma situação. Esta lesão e esta morte tem que ser culposa. Então, é um crime pré-doloso. A intenção não pode ser a morte e nem a lesão grave. Bom, eu quero praticar o aborto e lesionar gravemente a mulher. Eu tenho dois crimes. Então, a lesão corporal advém dos meios empregados, a morte advém dos meios empregados para praticar o aborto, culposamente. Aí sim, eu tenho a pena do 125 ou do 126, se for lesão, aumento de 1/3, se for morte, duplicado. Entenderam essa situação? Não pode ser, o segundo crime não pode ser doloso. Professor, Pode falar. nesse caso que o senhor está falando, que sobrevém a morte, é do feto ou da mulher? As penas combinadas nestes dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 sem consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo a gestante. Sofre lesão ou a morte. Ah, tá, entendi. A gestante aqui. Tá bem? Posso ir adiante? 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aí temos o aborto necessário, inciso 1, e o aborto em caso de estupro, inciso 2. Vamos lá para a lâmina de novo. Então, nós temos aqui os dois abortos, né? O aborto terapêutico, primeiro, que é chamado também de curativo ou preventivo. Esse ocorre quando? É um aborto legal, né? Quando não há outro meio de salvar
a gestante. É tipo o estado de necessidade, só que já tem a previsão aqui no próprio artigo 128. Então, não vou usar lá o artigo 24 do Código Penal. Vai se usar o 128, que está aqui. A gestante, para salvá-la, o médico pratica o aborto no feto. O aborto sentimental, humanitário ou ético é aquele que resulta de gravidez, né, de estupro. Aí também se pode ocorrer este aborto. Tem uma lei aí que acho que não foi aprovada, então, bem polêmica, né? Estou falando desse tipo de aborto, mas ainda não entramos ainda. Não há ainda essa lei. Então, os abortos legais são esses dois aqui, o 128. Aquele chamado de terapêutico, que é para salvar a gestante, e aquele oriundo de gravidez por estupro, que é o chamado ético. Nesses dois casos é legal o médico, tem que ser médico, tá, pessoal? No caso do aborto terapêutico, se for um enfermeiro num local ermo, não tem médico, é possível enquadrar lá no artigo 24, né, estado de necessidade. Mas a regra é aborto praticado por médico. Bom, aqui tem uma situação que nós vamos ver hoje, que é o aborto que resulta de lesão. O sujeito que sabe que a mulher está grávida e ele almeja o aborto, o que ele faz? Ele responderia, né, pelo artigo 125, que a gente viu lá, que é o praticado por terceiro sem o consentimento. Agora, se a finalidade dele era lesão corporal, a finalidade, sabendo que a mulher está grávida, ele responde pela lesão corporal gravíssima, do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Então, se ele tem intenção de ter aborto e agride, dá um soco na barriga da mulher e ela aborta, então ele responde pelo aborto. Agora, se a intenção dele era lesionar a mulher, e aí ocorre o aborto, ele responde pelo 129. Mas a regra é que ele tem que saber que ela estava grávida. E ele queria lesioná-la e não praticar o aborto. Professor, Oi. esse é o caso, seria de préter-dolo? Não. No caso do 129, parágrafo 2º, sim. Ele queria a lesão, né, que é a dolo, e culpa no aborto. Préter-dolo. E o aborto anencefalo, né, que já é bem antiga decisão, então o STF, né, autorizou o aborto quando a criança, então, não tem a formação ou ausência parcial do encéfalo ou do crânio, né? Então, malformação do tubo neural, resultante de defeito no fechamento do tubo neural durante o desenvolvimento, necessária constatação de ausência dos hemisférios cerebrais, enfim, é a DPF, né, 54, e o STF autorizou, então, a prática do aborto quando se comprovar que não, o aborto, o feto é anencefalo, não tem, entre aspas, coloquialmente se fala que não tem o cérebro, né? Formação do cérebro. Vamos para o artigo 129. Depois eu quero trocar uma ideia com você sobre um fato que está ocorrendo aqui no Sul. Talvez vocês saibam. Mas vamos terminar aqui o 129. Que é bem longo esse 129. Bom, eu vou ir pedindo depois para alguém ler para mim. Primeiro eu vou fazer uma explanação aqui bem geral. O caput do artigo 129 fala ofender a integridade corporal ou a saúde. Então, é integridade corporal ou a saúde, né? São duas coisas, ó. E outra. Detenção, 3 meses a 1 ano. Então, eu coloquei aqui a integridade física e saúde. Se der algum medicamento, algo que cause um dano interno à saúde da pessoa, é lesão corporal também. Alguma espécie de veneno, por exemplo, que não mate, né?
Uma exposição, uma agressão física, ok, lesão, e a psicológica, se causar mal para a saúde do sujeito, pode ser considerada lesão. É algo que é difícil comprovar, mas, teoricamente, sim, porque a integridade ofendida é tanto a física quanto a saúde. Então, se uma agressão psicológica causar dano à saúde, está presente o artigo 129. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. A autolesão, em tese, é irrelevante, é um fato atípico, a não ser que o sujeito se autolesione para cometer um estelionato. Por exemplo, requerer um seguro. Aí nós temos um crime de estelionato, não de lesão corporal. Lesões podem ser, então, externas e internas, como eu já falei. Se tiver 5, 10 lesões pelo corpo, interna e externa, estou diante de um crime. E se for dor, apenas dor, não há crime. Aí é diferente do crime de lesão corporal. O artigo 129, ele é extenso. Olha só aqui, quanta coisa. Primeiro, nós temos as lesões leves, que é o caput, as lesões graves, que é o parágrafo 1º. O parágrafo 2º, ele não fala em lesão gravíssima, mas a doutrina convulou chamar de lesão corporal gravíssima para não ficar igual a grave. Então, parágrafo 1º, grave, parágrafo 2º, pela doutrina, gravíssimo. Parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 4º e 5º são as lesões privilegiadas, tanto quanto nós vimos lá no homicídio. Parágrafo 6º, lesões culposas. O 7º e 8º são as majorantes. O 9º, 10º e o 11º, 9º, o 10 e o 11 são a violência doméstica. E o 12 é aquela lesão praticada lá contra as autoridades, familiares, em razão do caso. Então, nós teremos que ver todas estas categorias aqui. Nenhuma pergunta? Posso ir adiante? Então, vamos lá. Lesão corporal culposa de trânsito. Bom, há uma discussão aí se cabe o princípio da insignificância da lesão corporal. Aí se dá exemplos assim, picou uma partezinha de alfinete, um piquezinho de alfinete no braço de alguém, isso é insignificante, não é crime. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Em termos de jurisprudência, eu só encontrei lesão de trânsito como insignificante. Lesão levíssima de trânsito, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de 2017, considerou atípico pelo princípio da insignificância. Mas, doutrinariamente, tem gente que defende. Então, não caberia, evidentemente, punir como lesão corporal uma picada de alfinete, um beliscão, que fique roxo a pessoa, ou pequena arranhadura, um resfriado ligeiro, uma dor de cabeça passageira. Então, isso é o que defendia o Aníbal Bruno, que as lesões muito pequenas não devem ser punidas pelo princípio da insignificância. Mas eu, sinceramente, não encontrei jurisprudência sobre isso. Alguém encontrou. Professor, eu já entendo da seguinte forma. Eu acredito assim que vai muito da intenção, né? Com que intenção foi, digamos assim, essa determinada alfinetada, alguma coisa do tipo? Sim. Mas, assim, eu não encontrei jurisprudência nenhuma nesse sentido. Apesar da doutrina aí. Oi? Deixa eu ver se eu entendi. Então, o princípio da insignificância ele não cabe de acordo com a legislação, mas tem essa jurisprudência em caso de lesão corporal culposa no trânsito que diz que cabe. Assim, a doutrina, alguma doutrina, como Aníbal Bruno, diz que cabe princípio da insignificância em lesão muito leve. Aí ele dá o exemplo de uma picada de alfinete. Só que eu estou dizendo para vocês que eu não achei, procurei, não tem jurisprudência que corrobore a ideia do Aníbal Bruno. Talvez nunca tenha ocorrido. Quem é que vai registrar uma ocorrência por uma picada de alfinete? Entendi. Talvez por isso não tenha jurisprudência. Mas doutrinariamente se defende. Agora, judicialmente, jurisprudência a gente não tem.
Pode ser que se chegar lá, um dia tenha, mas acho que ninguém vai registrar, né, por isso. Talvez esse seja o problema, né? Mas na de trânsito tem jurisprudência. Sendo muito leve, cabe o princípio da insignificância. E aqui uma citação do César Roberto Bittencourt, que pequenas contusões, mas não deixam vestígios, ó. Então não é lesão corporal, não deixam vestígios externos, apenas é uma dor momentânea, não possui dignidade penal, ou seja, não são crimes de lesão corporal. Como eu disse, a dor não caracteriza crime de lesão corporal, não ofende a integridade física. Artigo 129, caput. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Na realidade, quem é que lê para mim 129? Eu acho que é integridade física, né, corporal. Ela mesma, né, mas alguém lê para mim... Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, em pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Tá, então tá certo. Ó, integridade, como eu falei, que é física, né, do corpo, e a saúde. Pode ser as duas coisas. Como que eu vou aplicar o 129, caput? Somente por exclusão. Eu tenho que pegar o fato e verificar. Não cabe no parágrafo primeiro, não cabe no parágrafo segundo, não cabe lá no parágrafo 7º, não cabe. Então, lesão corporal leve, artigo 129 caput. Por isso, então, eu posso classificar um delito, posso tipificar uma conduta por exclusão para aplicar o artigo 129 caput. Como eu disse lá também nas regras gerais, se o indivíduo recebe uma ameaça muito forte e causa uma convulsão, eu tenho um ataque à saúde. Então, eu tenho um crime de lesão corporal, pode ser aqui no caput. Lesão indireta também é possível. Então, o que é isso? O A dá um soco no B, mas ele erra. Aí o indivíduo cai. O B cai, bate a cabeça lá e corta a cabeça. É lesão corporal, de maneira indireta. Poderia ser tentativa, né? Mas a doutrina entende que, dessa maneira, se surgir a lesão, mesmo que indireta, sai da esfera da tentativa e passa para a consumação. Agora eu vou pedir que alguém leia para mim o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Se resultar 1. Incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membros, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão. Tá, pode ler. 1 a 5 anos. Tá bem. Então, vocês viram lá que o primeiro é de 3 meses a 1 ano, essa já passa para 1 a 5 anos. São 4 situações que caracterizam a lesão corporal grave. Primeira, incapacidade da lesão, né, pessoal? Resulta em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. O que são ocupações habituais? Incapacidade, todo mundo sabe o que é. Por mais de 30 dias, ela fica incapacitada para ocupações habituais. São as atividades cotidianas e lícitas. Por exemplo, trabalho, uma caminhada, isso tudo são ocupações, são atividades cotidianas, lícitas. Então, o indivíduo não pode trabalhar por mais de 30 dias, não pode caminhar por mais de 30 dias, né? São casos, então, de lesão grave. A questão que é bem discutida, mas é pacificada, é da prostituição. A prostituição não é crime no Brasil. Portanto, se uma prostituta sofre uma lesão que a incapacita por mais de 30 dias de exercer esta função dentro da prostituição, é lesão corporal grave. Porque o que não pode ser é ilegal. O sujeito é um ladrão, assaltante.
Aí ele machuca o dedo, não pode usar a arma por mais de 30 dias. É óbvio que isso não caracteriza a lesão corporal grave, né? Porque ele não pode usar a arma por mais de 30 dias. Agora, a prostituição não é ilegal, ela é legal, não é, é apenas imoral. Então, nesse caso, ocorrendo a lesão em uma prostituta, ela acaba podendo incidir para ela a lesão corporal de natureza grave, se ela ficar por mais de 30 dias impossibilitada de exercer esse trabalho. Perigo de vida. Bom, se da lesão resultar perigo de vida, esse perigo de vida tem que ser um perigo concreto de morte. Por exemplo, um ferimento no pulmão, um traumatismo craniano, aí, óbvio que surge perigo de vida. Aí pode caracterizar esse inciso 2. Debilidade permanente de membro, são 3 questões, de membro, sentido e função. O que é membro? Membro é aquelas partes que se prendem ao corpo, por exemplo, braços, pernas, mãos. Então, esses membros ficando debilitados por mais de 30 dias, há a incidência da lesão grave. Sentido é algo a ver com a percepção, por exemplo, a visão, a audição, ficaram debilitadas permanentemente, aí cabe a lesão corporal grave. Função é a função respiratória, digestiva. Então, para deixar bem claro, o inciso 3 do parágrafo 1º fala na debilidade permanente de membros, sentidos ou função do ser humano. Debilidade permanente. Membros, braços e pernas, ficarem, então, debilitados permanentemente. Sentido, perder a visão, a audição. E função respiratória seria a morte. Digestiva. Agora, essas debilidades permanentes, elas têm que causar a redução da capacidade funcional da vítima. Então, se um indivíduo fica com debilidade permanente em um braço, que é grudado no corpo, mas ele não consegue trabalhar com esse braço, movimentar para exercer o seu trabalho, é uma debilidade permanente. Daí, nesse caso, vai incidir, obviamente, né? O interessante aqui é essa situação aqui, ó. Apesar do termo ser debilidade permanente, não quer dizer que não tenha mais como solucionar. Ela é debilidade permanente se a duração desta debilidade é imprevisível. O médico não diz, não sei, talvez um dia o braço consiga se mexer, talvez um dia ele consiga ouvir novamente. Mas como é imprevisível, se considera debilidade permanente e acaba incidindo, então, a lesão corporal grave. Perguntas? Inciso 4. Se da lesão corporal advier aceleração de parto, também é caso, então, de lesão grave. Parto, a gente sabe que acelerar o parto é nascimento prematuro. O feto tem que ser, esse nascimento prematuro, né? O feto tem que ser expulso com vida e sobreviva um tempo. Né? Tem que haver conhecimento da gravidez pelo agente que praticou a lesão corporal. E aí é um crime pré-doloso, que a intenção é lesão corporal. Aí se soma ao resultado culposo a aceleração de parto. Só não confundam com aborto. É aceleração de parto. Nascimento prematuro em razão da lesão corporal, que é a expulsão do feto com vida e ele sobrevive. Certo? Posso ir adiante? Professor, só confundo um pouco nessa questão aí da grave com a gravíssima. Tá, nós vamos ver a gravíssima agora em seguida.
Então, só relembrando, para ser lesão corporal grave, a lesão corporal vai acarretar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, inciso 1, perigo de vida da lesão corporal, inciso 2, inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido, função, e o inciso 4, ocorre aceleração de parto. Agora, gravíssimo, eu peço que alguém leia para mim o parágrafo 2º. Se resultar incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membros, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Reclusão de 2 a 8 anos. Tá, ok. Então, vamos lá. Parágrafo 2º, então, determina que se resultar lesão corporal, da lesão corporal, estas situações que nós veremos agora, a pena é maior e a doutrina convencionou chamar de lesão corporal gravíssima para diferenciar da lesão corporal grave do parágrafo 1º. Então, se da lesão resultar incapacidade permanente para o trabalho, olha lá, aqui, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Até do trabalho não dá para confundir com essa aqui, ó. Incapacidade habitual por mais de 30 dias, por exemplo, para trabalhar. É por mais de 30 dias. Esta lesão corporal gravíssima é incapacidade permanente para o trabalho. Agora, a incapacidade permanente para o trabalho, ela tem que ser genérica. O que é isso? Se o indivíduo puder exercer outra função, não cabe a lesão corporal gravíssima. Aí ele ficou impossibilitado porque perdeu a agilidade na mão, cortou lá com o facão a mão, né, foi agredido, perde a agilidade para tocar a guitarra. Mas ele pode exercer outra função, vocalista ou fora da música mesmo. Então, aí não caberá a sua lesão corporal gravíssima. Então, a incapacitação tem que ser genérica para qualquer profissão. A lesão corporal que resulta em enfermidade incurável, né? Isso aqui é algo mais complicado hoje. Nosso código é de 41, então é difícil de acontecer isso, mas tem que haver transmissão intencional. O indivíduo sabe que ele tem essa enfermidade incurável e ele transmite da maneira que se pode transmitir, seja qual for a maneira que a doença determine. E não existe cura para essa enfermidade. Por exemplo, tuberculose, né? Hoje em dia, tuberculose, pelo que eu sei, tem cura ou tem controle. Mas, como eu disse, vai ser de difícil enquadramento, porque o código é de 41. A nossa ciência avançou muito, mas a previsão está aqui. O inciso 3º. Se da lesão corporal resultar perda, inutilização de, mesma coisa, membro, sentido, função. Vamos comparar com a anterior lá. Debilidade de membro. Não quer apagar, não apaga. Debilidade de membro, sentido ou função. É a grave. Agora, olha a palavra, debilidade, a lesão grave. Perda ou inutilização. É mais grave, né, pessoal? Debilidade pode usar, mas ele fica prejudicado. Incapacidade não pode usar o membro. O sentido ou a função. Perda, melhor dizendo, a perda, a inutilização, então perdeu o membro, perdeu o sentido, perdeu a função. Inutilizou, então ele não poderá mais usar este membro. Por exemplo, uma mutilação, alguém corta a mão do sujeito quando o agride, perda de um membro. Ou, em razão de uma agressão, o indivíduo tem que sofrer por cirurgia que ampute um pé. Nós estamos diante, então,
de uma perda de um membro. Inutilização permanente no corpo. Então, se ocorrer a inutilização, fica grudado ao corpo. Inutilização aqui, ó. Dei exemplo para vocês da mutilação, que é a perda de um membro, ou da cirurgia pela amputação. Agora, ó, a inutilização permanece grudada no corpo, mas fica inútil. Então, eu continuo com o meu braço, mas eu não consigo mexê-lo. Ele não mexe. Perdeu a sua possibilidade de movimentar pela lesão corporal. Então, esse é a inutilização. É diferente, então, da perda. Perda retira fora, inutilização continua grudada ao corpo, mas não tem utilidade. Bom, pessoal, o dedo, se o indivíduo perde o dedo, isso aqui é bem pacífico, não se considera perda ou inutilização de membro. Se perder o dedo mínimo, pode continuar com suas funções normalmente. Mas a jurisprudência, a doutrina, entende que se o dedo perdido for o polegar, está detectado ou perda ou inutilização de membro. Por quê? Porque o polegar é o dedo importante, é aquele que nós utilizamos para segurar as coisas, por exemplo. Pergunto se entenderam a diferença de perda, de inutilização e essa questão do dedo polegar. Entenderam isso? Eu sim. Tá, ok. Bom, se ninguém se manifestou, entenderam então. Bom, se o indivíduo perder um membro, uma perna, por exemplo, em vista da lesão, e usar prótese, o crime permanece. Agora, se for reimplantado o membro que foi perdido, aí o crime vai ser desclassificado para outro. Pode ser até lesão leve ou lesão grave, depende da questão. Mas se conseguiu reimplantar o membro e ele funcionar, puder ser utilizado como antes, então será desclassificado para outro crime, ou lesão leve ou até para lesão grave, se for o caso. Prótese, então, continua o crime. Reimplante desclassifica o crime de lesão gravíssima. Perda ou inutilização de sentido. Sentido, como a gente viu, é ver, ouvir. Então, a cegueira ou a surdez é de um só sentido. Então, fica cego de um olho. Fica surdo de um ouvido. Nesses casos, é lesão grave, não é gravíssima. Então, para ser gravíssima, tem que haver perda ou inutilização da função, do sentido, aqui nesse caso. Mas se ele continuar enxergando, vendo com um olho, ou ouvindo com um ouvido, aí será lesão grave e não gravíssima. Porque ele não perdeu esse sentido. Ele ainda tem, só foi danificado. E a perda ou inutilização da função, por exemplo, em virtude da lesão corporal, o indivíduo perde a função reprodutora. Não a mulher ou o homem, enfim, perde a função reprodutora. Então, nesse caso, teremos a lesão gravíssima. Próximo da lesão corporal, resulta deformidade permanente. Fica deformado. Então, por exemplo, aqui, um corte profundo no rosto, queimaduras pelo corpo. Esta questão do dano estético, então, para deformidade permanente, tem que ser visível. Senão, se for só uma questão estética e não de deformidade, efetivamente, só estética, está deixando a pessoa feia, tem que ser visível. Agora, se for uma deformidade realmente deforme, por queimadura, a perna do sujeito, o braço fique toda, perca a sua normalidade, a pele arredondada, etc., ficar totalmente deformado,
Aí não interessa se é no rosto, se é visível ou não é. Aí caracteriza o inciso 4. A questão estética apenas que tem que ser visível. E o aborto, então, da lesão corporal resulta aborto. Então, o sujeito sabe que a mulher está grávida, mas não tem intenção de aborto, tem intenção de lesioná-la. E a agride e resulta em aborto. Nós vimos que na grave é a aceleração do parto. Na gravíssima é aborto. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo? Tudo ótimo, professor. Sim, professor. Então vamos adiante. Parágrafo 3º. Lesão corporal seguida de morte. Aqui tem uma coisa errada. Aqui. Lesão corporal seguida de morte. Esse crime também é pré-ter-doloso. Ou seja, no pré é lesão corporal que o indivíduo quer. E aí, depois, né, da conduta inicial, ocorre a morte. Tem a lesão corporal, que era a intenção. A gente diz que é... Alguém sabe como é que é o nome que a gente fala? Dolo no quê e culpa no quê? Seria o dolo eventual e a culpa consciente? Não, eu pergunto assim, alguém já ouviu a frase dolo e culpa? É dolo no antecedente. A intenção do sujeito é a lesão corporal. Dolo no antecedente, ó, no pré. E culpa no consequente. Tem gente que fala assim, crime pré-ter-doloso é aquele que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Claro, né? A lesão, nesse caso, a lesão corporal seguida de morte, a intenção, o dolo antecede, é lesão corporal. E depois, culposamente, vem a morte. Então, por exemplo, uma facada na perna atinge a artéria femoral do agente e ele morre por hemorragia. Mas o indivíduo não queria matar, não queria acertar a veia, atinge a artéria femoral, né, do sujeito, e acaba acertando. E ele morre, então, de hemorragia. Isso aqui, então, é um crime pré-ter-doloso, lesão corporal seguida de morte. Outro exemplo, empurra, bate a cabeça no chão, cai, né, dá um empurrão, a gente empurra o A, empurra o B cai, bate a cabeça e morre. Nesse caso, entende o Mirabete que há incidência de homicídio culposo. É um entendimento que eu trouxe para vocês do Mirabete. Ele entende que aqui não é uma lesão corporal seguida de morte, não é um crime pré-ter-doloso, que o indivíduo aqui, de alguma maneira, foi imprudente ao empurrar o sujeito, sabia, então, que o resultado poderia ocorrer, né, que é a culpa consciente, sabia que empurrando alguém, esse alguém pode cair e antever o resultado morte. E ele acredita que não vai morrer, enfim. Isso, então, seria culpa. Segundo o Mirabete, podemos achar outros entendimentos. Alguém pode ler para mim o parágrafo 4º? Parágrafo 4º. Se o agente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E o parágrafo 5º? Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa. Inciso 1º. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, inciso 2, se as lesões são recíprocas. Tá. Então, aqui no parágrafo 4º, o entendimento é que vai ser usada essa causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, relevante valor social, relevante valor moral, sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Se entende
que ele é aplicado para lesão grave e gravíssima. E o parágrafo 5º é para o caput, modalidade simples, né? Porque já está descrito lá no parágrafo 5º que o juiz poderá substituir, no caso de lesão leve, qualquer hipótese do parágrafo anterior. Quais são as hipóteses? Relevante, valor social ou moral, sob domínio de violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima, ou lesões recíprocas. Então, eu não tenho como usar o parágrafo 4º, na lesão leve, caput 129, se o 5º já diz, olha, se ocorrer o que está escrito no parágrafo 4º, no caso das lesões leves, se a lesão for leve, aí o juiz poderá substituir a detenção por multa. Não sei se vocês entenderam isso. Bom, vamos vendo aqui. Se vocês não entenderem, me avisem, que daí eu volto. Então, a diminuição de pena do 129, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Aqui. Você quer que lê? Pode ler, por favor. Artigo 129, parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor... É o 4º mesmo, né, professor? Isso. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Então, vamos lá. Aí vem, o próximo é o 5º já. Tá, vamos lá então. Se o sujeito cometer a lesão corporal por relevante valor social, aí tem uma diminuição de pena, prevista no parágrafo 4º. O que é relevante valor social? É algo de interesse coletivo. É algo bem difícil de acontecer hoje em dia. Matar por amor à pátria. Isso aí em época de guerra, quando havia guerra, até pode ser, mas agora é difícil, né? A doutrina traz, assim, um exemplo, o amor filial. Então, alguém faz mal para os filhos, lá, e o pai vai lá e agride essa pessoa. Seria a ideia de relevante valor social, né? Já vi outro exemplo também de prendem um sujeito, lesionam um sujeito que está furtando, roubando em todo o bairro. Seria um valor, relevante valor social, né? Porque é algo coletivo. Também, se a lesão for praticada por relevante valor moral, esse é individual, né? Valores éticos, né? Por exemplo, comentários ofensivos à honra de alguém, aí agride. É um relevante valor moral. Então, são situações que ocorre a lesão porque por questões de palavras éticas, ofensas, né? Por ofensas de cunho ético. Enquanto aqui é um interesse coletivo, aqui é um interesse individual. O pai agride com lesão corporal, o sujeito que injuriou a filha, ou até que lesionou a filha, quem sabe, né? Ele vai lá e agride esse sujeito. Então, nós teremos aqui o relevante valor moral. Bom, se o indivíduo estiver sob domínio de violenta emoção, então, poderá haver essa diminuição de pena. Só que não confundam domínio de violenta emoção, que dá esta diminuição de pena do parágrafo 4º que estamos vendo, com a influenciado por violenta emoção, que é atenuante prevista lá no artigo 65 do Código Penal. Influenciado é menos que dominado. Então, se o indivíduo estiver sob domínio de violenta emoção, haverá essa diminuição de pena. Ele pratica lesão dominada. Por exemplo, uma traição, estupro da filha, aí o sujeito está dominado pela violenta emoção, que tem que ser
quase que incontinente. Ele pega a esposa traindo, pega logo em seguida a filha estuprada, aí nós teremos, então, o domínio da violenta emoção, cabe a redução de pena. Se for apenas influenciado, é atenuante. Isso eu vi numa prova que perguntaram se a lesão era no homicídio, no caso. O indivíduo estaria influenciado pela violenta emoção, seria o homicídio privilegiado. A maioria das pessoas marca que sim, mas não é, né? Influência é atenuante genérico. Domínio é, sim, a diminuição de pena, tanto no homicídio quanto na lesão. Bom, aqui ficou duplicado, esqueça isso aqui. Bom, logo após a injusta provocação da vítima. Então, a vítima provoca e alguém agride. Então, a provocação tem que ser da vítima, né? Não quer dizer que essa provocação da vítima seja antijurídica, porque se for antijurídica, poderá incidir a questão da legítima defesa. Por quê? Se o A provoca o B e o B revida, se a provocação do A ela é uma provocação que não está na seara da legalidade, da antijuridicidade, eu terei, então, o revide pela injusta provocação da vítima e a redução de pena. Agora, se o A provoca o B com alguma situação antijurídica, aí eu posso ter legítima defesa do B. Por exemplo, o B não é obrigado a aceitar o A provocando ele, difamando ele, injuriando o dia todo. Ele pode tomar uma atitude de contenção. Isso será legítima defesa e não redução de pena. E qualquer coisa pode ter o excesso, que vocês já estudaram lá em teoria do delito, né? Certo? Alguma pergunta? Bom, então, como eu disse para vocês, o parágrafo 4º, ele só cabe para o parágrafo 2º e para o parágrafo 3º. Haverá redução de pena se a lesão for provocada por motivo de relevante valor social, relevante valor moral, sob o domínio de violenta emoção ou injusta provocação da vítima, desde que essa lesão seja grave ou gravíssima. Porque a redução no caput é essa aqui do parágrafo 5º, que já é específica. Lesão leve. Agora sim eu peço que alguém leia o parágrafo 5º para mim. Parágrafo 5º. Pode ler. Pode ler, Paulo. Não, pode ir. O juiz, não sendo graves lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela multa. Inciso 1. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2. Se as lesões são recíprocas. Obrigado. Então, lá no artigo 129, o indivíduo pratica a lesão leve do artigo 129. Se ele praticar porque estava ocorrendo relevante valor social ou moral, domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação, haverá, então, essa redução prevista no parágrafo 5º para o caput, bem como se as lesões forem recíprocas. Essa substituição, melhor dizendo. Aqui faltou alguma coisa. Lesão corporal culposa, parágrafo 6º. Só disso, a lesão é culposa. Bom, a lesão culposa é aquela causada por imprudência, negligência e imperícia, conforme vocês estudaram lá na teoria do delito. Todo crime culposo é praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Crime culposo é aquele que o sujeito que pratica o delito, sujeito ativo, ele não toma os devidos cuidados que qualquer ser humano normal tomaria. Então, é o dever de cuidado que não é observado. Se dá por imprudência, negligência e imperícia. Exemplos: fumar próximo a um barril de pólvora, e aí explode o barril de pólvora. Aí não queria, obviamente, estava fumando próximo, e aí acaba contato, fogo e pólvora explode.
O médico faz uma análise de uma radiografia negligentemente, e não vê uma lesão, e essa lesão acaba ocasionando uma outra lesão corporal. Então, são possibilidades de lesão corporal culposa, sempre por imprudência, negligência ou imperícia. A imperícia, vocês já lembram que está ligado à questão de profissão, arte ou ofício. A negligência normalmente é uma atitude negativa, como deixar a enfermeira de dar um remédio. E a imprudência está ligada diretamente ao atuar de qualquer pessoa, fora da sua profissão, no dia a dia, no cotidiano, e não observar os deveres de cuidado impostos a qualquer ser humano. Parágrafo 7. Quem é que pode ler para mim? Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Então, quais são as hipóteses do 121, parágrafo 4º? Que aumenta a pena na lesão corporal. Então, se for culposo, inobservância de regra técnica de arte, ofício ou profissão. Então, o indivíduo pratica uma lesão, inobserva a regra técnica de arte ou profissão e resulta uma lesão corporal. Lá no 121 é óbvio que é morte, né? Aqui vai ter aumento de pena se a lesão é resultado da inobservância de regra técnica de arte ou ofício ou profissão. O engenheiro, né, constrói uma ponte, constrói uma casa, não coloca um alicerce adequado, então, nesse caso, cai e resulta uma lesão. Então, é uma lesão corporal culposa que vai ter esse aumento de pena do parágrafo 7º. Deixar de prestar socorro imediato à vítima, não procurar diminuir consequências do seu ato ou fugir para evitar flagrante delito. Isso é o caso lá do homicídio culposo e para nós aqui da lesão culposa terá o aumento de pena previsto. Se for doloso, lá no 121 diz que o homicídio praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60, para nós vai ser aqui a lesão praticada contra menor de 14 ou mais de 60 tem esse aumento de pena. Aqui tem uma coisa errada. Parágrafo, pode ler de novo para mim o 7º, por favor? Artigo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. 121, parágrafo 4º. Tá. Nos casos do parágrafo 6º, aqui, do artigo 121, nós temos que ver uma coisa. Deixa eu voltar lá. O parágrafo 6º, que trata da questão da milícia, pessoal, lá no artigo 121 do Código Penal, formação de milícia privada, né, para prestar segurança. Aí nós teremos esse aumento também previsto no artigo, no parágrafo 7º. Só que aqui a observação que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Então, no parágrafo 6º do 121, que é a prestação de serviço com a milícia privada ou grupo de extermínio, se resultar lesão e não morte, tem esse aumento de pena. Então, em razão da prestação de serviço por milícia privada ou grupo de extermínio, resulta lesão, alguém não quer pagar lá essa prestação de serviço por milícia, ele é lesionado, tem esse aumento de pena, do parágrafo 7º. O que a doutrina diz que tem que ter cuidado com o bis in idem. Por exemplo, se condenar o sujeito pelo 288A, que é pertencer à milícia, não tem como condenar o indivíduo pela majorante da lesão corporal, somente pela lesão. Por quê? Bis in idem. Então, o indivíduo é condenado por lesão, mais majorante, por pertencer à milícia. Aí,
o juiz ainda condena o indivíduo por fazer parte da milícia. São duas situações iguais para o mesmo fato. Entenderam isso? O indivíduo praticou lesão corporal a serviço da milícia. Tá? Prestando serviço, tá? Ele faz parte da milícia, pratica lesão corporal. Aí o juiz condena pela lesão, seja qual for, e aplica essa majorante do parágrafo 7º, que é pertencer à milícia. Aí condena o sujeito pelo 28A, que é integrar a milícia. Então aqui eu tenho um bis e idem. Nesse caso, se o juiz condenar pelo 288A, só vai condenar por lesão, sem a majorante. Ok? Perdão judicial? Perdão judicial é a mesma questão do homicídio, aqui na lesão. Se o pai, a mãe, por exemplo, né, passam de carro em cima de um pé do filho. Então, é quando o resultado do fato, da conduta do sujeito, é mais grave do que qualquer pena que o juiz pudesse aplicar. Então, nesses casos, será perdão judicial, que é uma sentença declaratória que não gera efeito nenhum para reincidência, por exemplo. Parágrafo 9º. Violência doméstica. Então, lesão corporal no âmbito da violência doméstica familiar. Lê para mim o parágrafo 9º, por favor. Lê aí, Paulo. O meu não tem parágrafo 9º. Deixa eu ver aqui. Se a lesão for praticada... Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas. Desculpa, eu li no sentido errado, professor. Vamos lá, de novo. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Olha a pena, pessoal. Isso quer dizer o quê? Que essa violência doméstica só pode ser aplicada para lesão leve. Se for lesão grave ou gravíssima, melhor aplicar lá o parágrafo 1º e 2º, né? Porque a pena é maior. Então, essa violência doméstica é para os casos de lesão leve. Qualquer forma de violência, pode ser por ação ou omissão, pode ser contra homem, contra a mulher, é violência doméstica, não é contra a mulher. Pode ser em relação ao parentesco, conforme está descrito no artigo 9º, aí em qualquer lugar pode ocorrer, não só dentro de casa. Pode ser em relação da habitação, moram na mesma casa, da hospitalidade, um parente está passando um tempo lá, uma pessoa está passando um tempo. A relação doméstica em si, a babá que trabalha, né, para o sujeito agredida, pode ensejar uma relação doméstica. E os meios empregados pode ser qualquer um, fogo, água, energia corporal, né, como a lesão, soco, etc. O parágrafo 10 da violência, quem pode ler para mim o 10 aí? Vamos lá. Nos casos previstos, nos parágrafos 1º e 3º deste artigo, as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9 deste artigo. Aumenta-se a pena em 1/3. Então, se a violência doméstica, que nós acabamos de ver agora, for no âmbito da lesão grave, lesão gravíssima ou seguida de morte, terá um aumento de 1/3. Então, vocês viram que o parágrafo 9º tem que ser aplicado na lesão leve, né, da violência doméstica, aí a pena 3 meses a 3 anos. Agora, se resultar lesão grave, aí tem mais um aumento de 1/3 sobre lesão grave, gravíssima ou lesão seguida de morte, no âmbito da violência doméstica do parágrafo 9º. O parágrafo 11 diz que se a violência doméstica for contra a pessoa com deficiência, tem mais um aumento de 1/3, desde que saiba o agressor
ter agressor saiba que existe a deficiência na vítima. Professor, surgiu uma dúvida aqui. Essa aferição ela é feita na dosimetria? Sim, essa parte aqui é na terceira parte da dosimetria da pena. As causas de aumento ou diminuição de pena. Terceira parte. Era isso? Isso, professor. Tranquilo. Obrigado pelo esclarecimento. E o 10º, parágrafo 12, quando a lesão corporal for contra autoridades e parentes em razão da função, lembram lá, né, da questão da segurança, militares, etc., né, haverá então se de 1 a 2 terços de aumento. Aí eu peço para alguém ler aí esse último parágrafo 12 para mim. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes... Pode ler. Eita, tá difícil. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 3º grau. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Então, esse aumento de pena é quando a lesão corporal é praticada contra militares, policiais, Força Nacional, a chamada atualmente Polícia Penal, ou em seus parentes, ali até 3º grau, em razão do cargo que o indivíduo exerce. Terá um aumento de 1 a 2 terços. Né? Todas as lesões, exceto a culposa, que não se enquadra nessa situação. Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu queria vencer o 129, né, que é muito longo. Agora eu quero falar um negócio com vocês aqui, eu vou trocar uma ideia aqui de uma situação que talvez alguns tenham conhecimento, outros não. Só deixar bem claro que eu não estou fazendo nenhuma apologia ideológica, é uma questão apenas acadêmica, até porque eu não sei da situação exata. Vocês ouviram falar que aqui no Rio Grande do Sul, 3 pessoas morreram em virtude de nebulização com hidrocloroquina? Não, professor. Então, aqui no Rio Grande do Sul, uma médica num hospital e um médico em outro hospital. A médica nebulizou com hidrocloroquina, 5 pessoas e 3 morreram. E o médico nebulizou em outro hospital e esse 1 morreu. Eu não estou dizendo que tem link ou não tem link. Isso é a perícia que vai dizer, se é que pode se constatar. Então, eu não estou fazendo nenhuma apologia ideológica. Estou dizendo um fato que nós vamos ver no futuro se está linkado ou não. Mas, academicamente, eu pergunto para você. Suponhamos que a perícia constatar que a morte foi causada pela nebulização da hidrocloroquina. Qual seria o crime, em primeiro lugar, que é o mais fácil? Eu acho que lesão corporal. Não, mas houve morte. Causada de morte, é. Houve morte. Então, teria homicídio. Tá. Aqui vem uma resposta. Doloso, eu pergunto. Dolo direto não é. Claro, nenhum dos 2 médicos queria matar os pacientes. Agora eu pergunto para vocês, é dolo eventual ou culpa consciente? O dolo eventual e a culpa consciente são muito difíceis de fazer a diferenciação. Prof, acredito que assumiu o risco, né? Na realidade, vamos fazer assim, ó. O indivíduo praticou uma conduta, ele visualizou um risco de morte, ou de não morte, ou de morte, enfim, visualizou a possibilidade da morte, ele aceitou esse resultado como possível, ou ele acreditou que ele poderia evitar? Essa é a questão. Então,
praticou os atos. Quando ele pratica os atos, ou representa na sua cabeça os atos, ele antevê um resultado, morte. Aí a questão é, ele acredita que ele vai evitar essa morte, culpa consciente. Ele acredita que não vai evitar a morte e não se importa. Que morrer, morreu. É dolo eventual. Então a gente vai ter essa discussão no futuro, se é que o laudo vai apontar a vinculação. Estou fazendo uma discussão acadêmica com vocês, não sei se vai apontar ou não vai, deixar bem claro. Né? Não sei se a morte tem a ver com isso ou não. Mas se tiver, é apenas uma discussão acadêmica, a gente vai ter esse debate. É dolo eventual ou é culpa consciente? Não é muito fácil de fazer a diferenciação. Eu me inclinaria a dolo eventual, mas não posso garantir também. Mas eu me inclinaria a dolo eventual porque o sujeito representa na sua consciência o fato, pratica a conduta, e ele, quando representa na sua consciência, antes de praticar a conduta, ele antevê a possibilidade do resultado morte. Mesmo assim, ele pratica a conduta. Aí, será que era possível ele ter o seguinte pensamento cognitivo? Não, se ficar ruim, eu evito. Não vai acontecer, eu evito a morte. Me parece que isso aí sai da possibilidade da evitabilidade. Nesse caso, ele digamos, estaria agindo, no caso, por imperícia? Sim, se for culpa consciente, imperícia. A imperícia é ligada à questão da... E no dolo eventual, imprudência ou não? Não, aí é intenção, na realidade, ele assumiu a possibilidade, aceitou a prática do resultado. Ele não queria o resultado, mas vira dolo eventual porque ele aceitou, se conformou com a possibilidade do resultado. Então não tem nem perícia nem nada. Eu vou estender um pouco, e vou até citar também, porque temos opiniões divergentes, como o senhor especificou aí no início, sem questões ideológicas, o incitamento à utilização do medicamento, poderia também haver alguma responsabilização? Olha, depende, né? Nós temos que deixar bem claro, pelo que a gente ouve, existem comprovações científicas da ineficácia. Agora, se o uso do remédio moderadamente não causa problema, aí não há, digamos que ele não tem eficácia, mas não causa problema, aí não há crime, né, nesse caso. Eu te entendo de outra maneira, assim, não sei se é isso que você queria perguntar. Incentiva o uso do medicamento, poderia levar as pessoas a relaxar os protocolos de defesa? Né? Eu entendo que sim. Aí há um nexo causal. Para mim, há. Né? Vai ter condenação do sujeito? Não vai. Mas, para mim, há um nexo causal entre a morte, por totais incentivos ao descuido, né? Mas, enfim, é uma situação difícil. Mas, para mim, há, sim, causa e efeito, na minha opinião. Entendi. É porque eu estava vendo hoje uma reportagem, aproveitei o gancho, que, digamos assim, o STF ele determinou que o Senado abra uma CPI, né, para apurar as negligências